Enquanto os relatos do coronavírus se alastram por todo o mundo, temos sido levados a uma séria reflexão. Enquanto cristãos, como nós devemos agir diante deste surto? Voltamos nossos olhos para trás. Observamos a história da igreja e descobrimos que grandes homens de Deus enfrentaram desafios muito parecidos com os nossos. Um exemplo disso é Charles Spurgeon. Spurgeon era um jovem pastor. Pastoreava uma congregação em um bairro de Londres. Spurgeon era muito atarefado, tinha muitos compromissos, era pregador itinerante. Todavia, no outono de 1854, algo terrível aconteceu. Um grande surto de cólera. O que este jovem pastor faz? Durante a epidemia de cólera, embora eu tenha tido muitos compromissos no meu país, eu desisti deles para que eu pudesse ficar em Londres, para visitar os doentes e os moribundos. Eu senti que era meu dever estar naquele lugar, em um tempo de doença, de morte e de luto. Spurgeon entendeu que aquele momento era oportuno para pregar o Evangelho para as pessoas, pois normalmente elas são endurecidas e algumas vezes até zombam da nossa fé. Mas quando uma crise como essa se abate sobre a sociedade, muitos corações se abrem diante do sofrimento. Se há algum momento em que a mente está sensível, é quando a morte está próxima. Eu me recordo, quando cheguei a Londres, quão ansiosamente as pessoas escutavam o Evangelho, pois a cólera estava atacando furiosamente. Houve pouco escárnio então. Spurgeon fala que a sua congregação também sofreu com os efeitos da cólera asiática, mas aquele dedicado pastor não estava disposto a abrir mão de se manter em contato com o seu povo, especialmente aqueles vulneráveis. Ele continuava pastoreando as ovelhas por esse momento turbulento. Ele trabalhava incansavelmente durante toda a semana, visitando a cada doente. Nessas visitas, Spurgeon orava com o doente e com aqueles que se encontravam em luto. Ele falava para eles sobre a esperança que encontramos no Evangelho. A presença de Spurgeon naqueles lares comunicava uma parte do conforto de Deus ao seu povo. Apesar dessas visitas muitas vezes serem cheias de luto e medo, também às vezes haviam gloriosas ocasiões de fé e alegria. Eu fui para casa e logo fui chamado novamente. Naquele tempo, para ver uma jovem moça, ela estava nos seus últimos momentos, mas não parecia. Ela estava cantando, embora soubesse que estava morrendo, e conversando com as pessoas ao seu redor, dizendo aos seus irmãos e irmãs para que a seguissem para o céu, despedindo de seu pai e com um sorriso constante, como se estivesse sendo o dia do seu casamento. Ela era feliz e abençoada. Pouco tempo depois, Spurgeon começa a se sentir exausto. Ele havia se entregado de tal modo ao trabalho pastoral que ficou fisicamente e emocionalmente esgotado. E então Spurgeon começa a temer por sua própria segurança. A princípio, eu me dediquei com ardor juvenil à visita dos enfermos e fui enviado para todos os cantos do distrito por pessoas de todas as classes e religiões. Mas logo eu me senti fisicamente cansado e doente de coração.
Meus amigos pareciam cair um a um. Eu sentia ou imaginava estar doente como aqueles que estavam ao meu redor. Um pouco mais de trabalho e lamento teria me deixado abatido junto com os demais. Eu sentia que meu fardo era mais pesado do que podia suportar e eu estava pronto a afundar. Eu estava retornando tristemente para casa de um funeral, como se Deus tivesse agido. Minha curiosidade me levou a ler um papel que estava na janela de um sapateiro na rodovia. Não parecia um anúncio comercial, nem era, pois exibia em uma boa caligrafia em negrito essas palavras: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. O efeito no meu coração foi imediato. A fé se apropriou da passagem como sua. Eu me senti seguro, renovado, cingido com imortalidade. Eu prossegui com a minha visitação ao que estava morrendo, com um espírito calmo e sereno. Eu não senti medo do perigo. Eu não sofri nenhum mal. A providência que levou o lojista a colocar aqueles versículos em sua janela, eu reconheço agradecido. E ao lembrar de seu esplêndido poder, eu adoro o Senhor, o meu Deus. Com estas palavras, Spurgeon não está ensinando o cristão, pela fé, tornar-se imune às doenças. Ao contrário disso, o cristão também está sujeito a todas as doenças. Ele não se torna imune pela fé a toda e qualquer doença. Ele está ensinando que nós não devemos temer. O que Spurgeon está ensinando é que a nossa vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus. Devemos ser sensatos e tomarmos as medidas necessárias, mas devemos também sempre nos lembrar: nossa segurança não está nas precauções. A nossa segurança não está nos medicamentos. A nossa segurança não está no isolamento. A nossa segurança está em Deus. Por isso, em meio a qualquer doença, pandemias, mesmo em meio à morte, nós temos sim esperança. Nós temos sim confiança. E nós temos sim paz. Não tememos neste momento, porque nós somos o povo da esperança. Nossa esperança é vitoriosa. Nossa esperança tem um nome. Nossa esperança é Jesus.